Oi galera, aqui é o Juliano. Hoje vamos falar sobre um assunto bem interessante. É mais uma das formas de você conquistar o seu cliente. Eu chamo essa forma de o tradutor salva vidas. Bem, essa situação ela não é muito frequente. Pelo menos na minha experiência ela só acontece a cada poucos meses, mais ou menos. E eu me lembro que a última vez que aconteceu comigo, por exemplo, foi em junho deste ano. Vou contar para vocês. Bem, essa situação ela acontece quando um cliente ele tem um trabalho urgente para entregar, talvez no mesmo dia, talvez até no dia seguinte, mas de toda forma um trabalho bem urgente, certo? Que pode acontecer por alguns motivos. Ele pode ter recebido uma requisição de um cliente final para uma tradução e tem que entregar naquele mesmo dia ou no dia seguinte. Ou então outra possibilidade é que o tradutor que estava fazendo o trabalho, ele sumiu por algum motivo, ele não entregou, ele desapareceu e o gerente de projetos não consegue mais respostas. Então o prazo está se aproximando e ele tem que agora realocar esse trabalho para outro tradutor, que é o que eu chamo aqui de o tradutor salva-vidas. Então, nesse caso, pode acontecer assim: o gerente de projetos de uma agência de tradução, ele envia um e-mail para vários tradutores, dizendo algo assim: eu tenho um trabalho urgente, quem responder primeiro vai pegá-lo. Quem pode fazer isso para hoje ou para amanhã? Ele dá o prazo, um prazo bem curto. E aí, como eu falei no meu outro vídeo, normalmente será um tradutor responsivo que vai responder primeiro, rapidamente, e vai poder se tornar o tradutor salva-vidas, que vai poder pegar esse trabalho urgente. Ou então, às vezes, a pessoa manda só para uma pessoa mesmo e vê se ela responde rápido. Então, isso aí é o que eu chamo de o cliente desesperado. Quando ele encontra o tradutor salva-vidas, acontece uma coisa muito interessante, porque o tradutor salva-vidas, ele vai salvar aquele projeto, ele vai aceitar e vai conseguir fazer e entregar. E normalmente, eu chamo de salva-vidas aqui porque eu já tive a oportunidade de acontecer isso comigo algumas vezes, várias vezes, nos últimos 8 anos. E no final, o gerente de projetos me enviava um e-mail dizendo que eu era um lifesaver, ou seja, um salva-vidas. Você salvou a minha vida, você resolveu o problema. Fico muito agradecido, E eu sugiro algumas coisas para vocês quando vocês receberem um trabalho urgente, para vocês se tornarem um tradutor salva-vidas. Eu sugiro que, se você estiver fazendo outro trabalho que tem um prazo, obviamente, mas que não é urgente, você pare de fazer esse trabalho, pegue o trabalho urgente e faça e entregue, porque isso vai causar uma excelente impressão nesse gerente de projetos desesperado, vai salvar a vida dele e vai fazer com que tudo dê certo, fazer com que as coisas caminhem. Então, eu sugiro que você seja um tradutor salva-vidas, sempre que aparecer a oportunidade, que não é muito frequente, como eu disse. Vai causar uma boa impressão, vai gerar com que aquela pessoa confie em você, e depois disso o que vai acontecer? Esse gerente de projetos, ele vai se lembrar mais de você, ele vai te enviar agora trabalhos regulares, trabalhos que não são urgentes, trabalhos que você vai ter tempo para fazer, porque você vai ter causado uma boa impressão, vai ter mostrado que é de confiança, responsivo e que você salvou a vida dele, salvou aquele projeto. É isso também que causa um fortalecimento no relacionamento entre o tradutor e o gerente de projetos, quando você salva a vida dele, quando ele está desesperado. Eu me lembro que a última vez que aconteceu isso comigo, como eu falei, foi em junho, ou seja, faz um pouco mais de 2 meses, agora em 2016. Foi antes das Olimpíadas e por acaso era um texto sobre as Olimpíadas. Uma gerente de projetos, ela me enviou um e-mail com um texto que era uma biografia
biografia do nadador Michael Phelps, com entrevistas com o Michael Phelps, com o pai, a mãe, o treinador dele, a esposa, né, falando sobre a carreira dele, a vida pessoal dele inclusive. E era uma biografia que tinha, eu acho que 2.000 palavras, era uma mini biografia. E ela falou: Juliana, eu preciso disso aqui para daqui a umas 8 horas. Você consegue fazer? Você consegue encaixar esse projeto no seu cronograma? E eu vi 2.000 palavras, já era mais ou menos umas 6 horas da noite. Eu não ia mais trabalhar naquele dia, mas por causa disso, por causa que eu queria fortalecer o meu relacionamento com aquela gerente de projetos, porque eu queria que ela tivesse uma boa impressão de mim, confiança, e consequentemente no futuro ela se lembrasse mais de mim e me enviasse mais trabalhos regulares, eu aceitei, eu fiz aquela forcinha, eu fiz aquele esforço adicional. Então o tradutor salva-vidas, ele faz isso. Ele não é uma coisa que acontece todos os dias, como eu falei, não acontece toda semana, é uma vez na vida, a cada poucos meses. Então você pode fazer um esforcinho, trabalhar naquela noite, talvez até às vezes entrar um pouquinho na madrugada. Tá entendendo? Porque é um esforço que vai ser muito eventual e ele vai compensar em outros projetos. Então eu disse, posso fazer sim. Essa empresa normalmente ela me paga 5 centavos de dólar por palavra. Em reais isso aí dá 16 centavos. E outra coisa interessante do cliente desesperado encontrando o tradutor salva-vidas é que tem margem para negociação. Então, normalmente às vezes eles oferecem, eu pago uma taxa de urgência, ele vai pagar 1 ou 2 centavos a mais, por exemplo, de urgência. Eu falei para ela, eu posso fazer, mas eu faço por 6 centavos, né, de dólar. Quer dizer, 1 centavo a mais do que o normal. Nesse caso aí seria 20% a mais do que ela me pagaria normalmente. E ela aceitou, né? E eu fiz isso, fiz esse trabalho do Michael Phelps aí, traduzi essa mini biografia, entreguei, né, em algumas horas depois, 4 horas depois eu acho, naquela mesma noite. Ela ficou muito agradecida. O que acontece nesse caso em particular foi que ela tinha na verdade 3 arquivos e ela queria distribuí-los entre alguns tradutores. Eu peguei um deles, né? E ela ficou com outros 2 arquivos para tentar distribuir urgentemente para outros tradutores salva-vidas. E quando foi na manhã seguinte, ela não tinha encontrado outros tradutores salva-vidas. E o que foi que ela fez? Ela me enviou: Juliano, você pode fazer mais esses 2 arquivos aqui? Mais urgentemente ainda, né? Porque agora ela já tinha chegado mais perto do prazo. E ela disse: se você fizer, eu te pago 7 centavos por todos os arquivos, desde o que você fez até esses outros 2. Então vocês podem ver que a pessoa estava mais desesperada ainda, ela aumentou outro centavo na minha tarifa e eu recebi 7 centavos de dólar por palavra e eu fiz 3 arquivos. Eu não me lembro agora quantas palavras eles tinham no total, mas foi legal. Ela ficou com uma ótima impressão de mim. Eu negociei, eu consegui um pagamento superior ao normal e depois disso, claro, ela confia mais em mim e me envia mais trabalhos regularmente. Isso eu já experimentei com vários clientes de vários países nos últimos anos. É uma coisa que realmente vale a pena. Você dá aquele esforcinho uma vez na vida para depois você ter mais tranquilidade. E às vezes você tem que ser um pouco assim, saber negociar, como eu falei, entendeu? Ela às vezes pediu, pode fazer por 5 centavos, eu não, só faço por 7. Então tem essa margem, entendeu, de negociação. Às vezes, eu me lembro que uma vez, há muitos anos, eu acho que no começo da minha carreira ainda, em 2009 ou foi 2010, eu me lembro que eu participei de outra oportunidade dessa de tradutor salva-vidas e era um trabalho que ia custar 300 dólares. E eu estava lotado naquela época, naquela semana, eu não estava querendo muito mais pegar, sabe? Então eu pude me dar ao luxo de botar boneco, como a gente fala aqui no Ceará, né? Que dá uma... de não querer muito.
Então eu falei assim, olha só como eu fui ousado, eu falei, não posso pegar, só posso pegar por $600, quer dizer, o dobro do preço. E na mesma hora a pessoa aceitou, tudo bem, eu pago 600, o líder de projeto naquele momento. E uma coisa que eu nunca me esqueci, um projeto que era de 300 virou $600. Porque eu negociei, eu vi que a pessoa estava desesperada e foi isso. Então eu sugiro que vocês, quando aparecer a oportunidade de ser o tradutor salva-vidas, que vocês sejam, que você dê aquele gás, aquele esforço adicional, trabalhe umas horinhas a mais naquele dia, que vai ser muito ocasional, você vai causar uma boa impressão, você vai ter resultados no futuro, vão te enviar mais trabalhos e a pessoa vai confiar em você e é isso, né? Então, o tradutor salva-vidas, ele pode negociar, ele pode ter esse tipo de oportunidade. Então, pessoal, era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje, mais uma forma de conquistar o cliente sendo o tradutor salva-vidas. Então, um abraço e até o próximo vídeo. Se estiverem gostando, se inscrevam no canal e acompanhem também pelo Facebook. Viver de Tradução. Um abraço, até mais.